Irmãos, olha só o que vai dizer aqui em 1 João, no versículo 3, no capítulo 7, vai dizer: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho do Altíssimo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente do Pai permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Da mesma forma, sabemos quem são os filhos do Altíssimo, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede do Altíssimo, tampouco quem não ama o seu irmão. Um certo dia, o Espírito Santo, ele me falou que o verdadeiro filho, ele carrega a natureza do Pai. Todo filho legítimo carrega a natureza do seu pai, o DNA do seu pai. E assim, irmãos, somos nós com o nosso Criador. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós fomos gerados nele. Nós fomos gerados no ventre espiritual do Altíssimo. Ele é o nosso Criador. Ele nos gerou. Nós somos, irmãos, nós somos. Pense que nós somos os únicos que carregamos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Nós somos os únicos que fomos gerados no útero, no ventre espiritual dele. Nem os anjos foram criados no ventre espiritual dele. Nem os animais foram criados. Mas somente nós, que somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia, irmãos. E isso é precioso demais. E isso é forte. Porque nós somos a única criação perfeita com a imagem e semelhança do nosso Criador. E o Espírito Santo, ele me falava muito claro que o verdadeiro filho, ele carrega a natureza do seu pai. A identidade do seu pai. E aqui, irmãos, nessa passagem nós vemos o apóstolo João, no primeiro versículo ele vai nos dizer: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, irmãos, aquele que pratica a justiça é justo. E quais são os atributos do Altíssimo? Quais são os atributos, as qualidades do nosso Criador, do nosso Pai Celestial? Ele é santo, ele é justo, ele é amoroso, ele é verdadeiro. Ele é paciente conosco, irmãos. Em se irá. Ele é santo, ele é puro. Ele é alegre. E toda vez, irmãos, que nós pensamos nas qualidades do nosso Criador, nos atributos dele, é só a gente olhar para os frutos do Espírito Santo, que é longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria do Espírito Santo. E todo aquele que carrega a natureza do Pai, aquele que é nascido do Pai, carrega a natureza do Pai, a identidade do Pai. E uma das maneiras, irmãos, da gente identificar se a gente foi nascido verdadeiramente da água e do Espírito, se a gente verdadeiramente é um filho do Altíssimo, é só a gente olhar, irmãos, para os frutos do Espírito e os frutos da carne. E o que são os frutos da carne? Em Gálatas 5, no versículo 19, vai dizer: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, irmãos, aqui vai começando dizendo que todas as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, embriaguez. Todos esses frutos são frutos da carne, irmãos. O que são frutos da carne? São pecados que estão impregnados da nossa carne, do nosso velho homem, da nossa natureza caída, corrompida. O pecado, tudo isso é fruto do pecado. São obras da carne. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que é nascido do Pai, do Altíssimo, de Deus,
não pratica o pecado, não está mais no pecado, porque ele nasceu da água e do Espírito. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que é nascido do Pai, o diabo o maligno não toca. Ele não tem mais domínio sobre você. E aqui mais abaixo nós vamos ver as obras, os frutos do Espírito Santo, que diz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, se nós pertencemos ao Pai, somos nascidos do Pai, nós vamos carregar a natureza do Pai, a virtude do Pai. Agora aqui em 1 João, irmãos, onde a gente leu primeiro, aqui o apóstolo João vai nos dizer, no versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho do Altíssimo, para destruir as obras do diabo. Ou seja, irmãos, antes da gente conhecer ao Cordeiro Santo, aquele que veio e se entregou por nós, a gente era destinado, condenado ao inferno, a perder a salvação. Mas para isso veio o Filho do Altíssimo, de Deus, para destruir as obras do inferno. Ele destruiu a morte. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Só que não é assim, irmãos, de mão beijada. E você ali, ele morre, se entrega por você e você continua ali nadando de braçada no lamaçal do pecado, fazendo o que der na telha, na imoralidade, na idolatria, na feitiçaria e etc. Tem várias outras coisas, sim, que é pecado. Aí você pega e fala que é filho de Deus, do Altíssimo. Você fala ali, irmãos, que aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. Mas você continua ainda com as obras da carne. Você ainda continua na imoralidade sexual. Como? Na fornicação, no adultério, vendo pornografia, na masturbação. Todas essas coisas são obras da carne. Então, os frutos da carne são obras caídas, corrompidas, que vai nos gerar a morte. E no versículo 9, João diz: todo aquele que é nascido do Pai não pratica o pecado, porque a semente do Altíssimo permanece nele. Ou seja, a semente, o DNA do Pai permanece nele. A natureza do Pai permanece nele. O DNA espiritual do Altíssimo, o Eterno, permanece em você. E ele habitando em você, você carregando a natureza, a virtude dele, você não está mais no pecado. Você não pratica o pecado. Porque ali, irmãos, o Espírito Santo, ele vai te alarmar, ele vai te convencer. Porque é para isso que ele serve, para nos consolar, para nos ensinar, para nos guiar e para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que para entrar no reino dos céus, nós temos que nascer da água e do Espírito. É necessário. No último versículo, o apóstolo João vai dizer: dessa forma, sabemos quem são os filhos do Altíssimo e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede do Pai. Tampouco quem não ama o seu irmão. Então aqui ele está dando, irmãos, especificando, mostrando a diferença de quem são verdadeiramente os filhos do Altíssimo, de Deus, e quem são os filhos do diabo. Aquele que é nascido da água do Espírito, aquele que carrega a natureza do Pai, ele pratica a justiça. Ele carrega os frutos do Espírito. Mas aquele que não é filho do Altíssimo, não carrega a natureza do Altíssimo, ele pratica o pecado e vive no pecado. Nós sabemos, irmãos, que todos nós cometemos pecados. Todos nós cometemos pecados. Só que essas falhas, esses pecados que nós cometemos, nós entregamos ao altar. Nós colocamos diante do altar do Pai. Todos os dias confessamos, pedimos perdão e nos arrependemos. E o apóstolo João vai nos dizer que tem pecados que geram morte e pecados que não geram morte. Sabemos sim, irmãos, que não existe pecadinho e pecadão. Porque tudo que você faz contra a palavra, em desacordo com a palavra, é pecado. Mas nós sabemos que tem os pecados
dos 10 mandamentos, transgressões da lei. E tem aquelas raposinhas, pecadinhos de estimação. Por exemplo, um deles é o pecado que você comete com a língua, caluniar, falar mal do seu irmão, não amar o seu irmão, inventar calúnia contra o seu irmão. Você está pecando. Aquele que é nascido do Pai, ele não está no pecado. Ele pratica a justiça. Mesmo ali, irmãos, com dificuldade, porque fácil não é. Nem que você vá se arrastando, mas aquele que é justo e pratica a justiça, ele está ali todos os dias se esforçando para não cair em tentação. Ele está se humilhando perante o altar. Ele fica ali, ele pede por ajuda, ele clama por ajuda. E ele se esforça, mesmo andando ali se arrastando. E ele permanece firme, vigiando, orando para não cair em tentação. Então, esse é o nascido do Pai, que carrega a natureza do Pai. Mas, irmãos, existe, a palavra do Senhor vai nos dizer que existe 2 tipos de espíritos que nós vamos carregar, que é o espírito do mundo e o Espírito Santo, o espírito do Altíssimo, do Eterno, que vem habitar em nós. E quando nós estamos no mundo, fazendo coisas do mundo, seguindo o padrão do mundo, andando na direção do mundo, em farras, tudo aquilo que te afasta do Espírito Santo, toda a nossa natureza carnal, os desejos da carne, que nós possamos levar cativo ao Messias, aquele que se entregou por nós. Leva cativo ao altar. Coloque diante do Pai, apresente a Ele as suas fraquezas. Apresente a Ele os seus pecados, aquele pecado que você sempre cai, sempre no mesmo pecado. Apresente a Ele. Se esforce. Tenha bom ânimo. Se esforce que Ele vai te ajudar. Ele vai te libertar, Ele vai te levantar. E você vai vencer. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós já vencemos o maligno. Porque a palavra do Pai permanece em nós. A palavra viva dele permanece em nós. E se nós temos a palavra dele, irmãos, então nós já vencemos. Nós somos mais que vencedores. Porque é isso que a palavra nos diz, irmão.